Guardando. Falar. Aí, tá... Isso, agora chegou. Vamos lá. Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem? Sim, Bom, perfeitamente. então, joia. Que a internet dá umas osciladas, né? Às vezes a gente fica aí, a gente trava um pouquinho, viu? Mas é natural. Se travar, a gente volta. Seja bem-vinda, boa noite. O pessoal está chegando. Já tem 8 pessoas aqui com a gente. Daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Vocês podem convidar os amigos onde tem essa setinha aí embaixo. Só é você clicar aí nessa setinha e aí envia para os amigos que vocês têm lá no direct. Tá? Eu estou fazendo isso agora para chamar mais as pessoas. O coraçãozinho aí que tem do lado, vocês podem apertar à vontade. Segundo me contaram, o Instagram coloca com mais gente visível quando a gente aperta muito esse coraçãozinho. Né? Vamos ver se isso é verdade. Edson, mestre Lainha, isso, grande Lainha, já tem aqui os comentários. Isso. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha, viu, Lainha? Aí ela fez assim, olha, quando eu era mais nova, que eu passava ali pelo centro, eu sempre tive vontade de saber quem era aquela mulher que me chamava a atenção. Aí eu disse, então hoje você vai ouvir. Eu falei, hoje você vai ouvir quem é a Janete Lainha. Ela sempre me chamou a atenção. E eu nunca soube exatamente quem é a pessoa. Opa, o bicho caiu aqui, peraí. Aí eu falei para ela, hoje você vai ficar sabendo, não se preocupe. Então, a gente vai começar, deixa eu ver, a pessoa tá chegando aí. Oi, Gabi. Aí, mais uma Gabi chegou também. Então, todo mundo tá ouvindo bem, né, gente? Pra gente começar o nosso bate-papo. Estou ouvindo bem. Um beijo aqui. Deixa eu ver se ela ajeita aqui. Fui pegar aqui um peso para eu ficar assim. Pra isso. Boa noite, tia. A tia Beth tá aí também. Nice. Boa noite, meu povo. Então, mestre Lainha é uma pessoa, né, que eu conheci há algum tempo, na labuta aí da poesia, né? E é uma pessoa que é multiartista, até como eu coloquei aí na chamada, né? É uma pessoa que é multiartista, porque você, além de ser cordelista e atriz, né, como eu conheci, depois eu já descobri que você faz aqueles desenhos maravilhosos, aquelas flâmulas, né? Eu falei, essa mulher é completa, né? É completa. Então, eu queria começar nosso papo hoje, primeiro, assim, pela curiosidade de várias pessoas, eu também tive essa curiosidade de saber, assim, como nasceu a Mestre Lainha? Primeiro ver o quê? A atriz, a cordelista, como foi que você se descobriu artista? Eu sempre falo a maneira que impressiona muito onde eu vou. Inclusive, algumas pessoas até duvidam disso. Tudo começou porque eu tenho 16 irmãos. Nossa! Veio da necessidade de me expressar. E como dizia minha avó, eu entrei no mundo das letras para não ser piniqueira. Era como dizia naquela época. Porque minha avó era do tempo do carrancismo. Eu sou filha de barbeiro com costureira de saco de alinhagem. Minha mãe era costureira no armazém de cacau. E depois foi fazer jogo do bicho. Então, as pessoas diziam que a gente não tinha muita coisa para dar certo e que seríamos as mulheres todas piniqueiras.
Era o ditado da Hum, época. E eu vi uma oportunidade através da poesia, da literatura de cordel. Então, com 7 anos, minha mãe esteve muito doente quando eu tinha 7 anos. A idade da assimilação, né? E uhum, aí eu fui escolhida para acompanhar minha mãe, porque eu era muito falante. Eu gostava muito de me comunicar. E aí eu acompanhei minha mãe a uma viagem num pau de arara até Bom Jesus da Lapa, que a gente subia certo. fazendo ladainhas. Então, fui criada entre versos e ladainhas, lá na ladeira do Marçal, onde a gente subia com essas ladainhas, tinha um café sem troco embaixo. Eu fiz tanta amizade com esse homem daquela época que Nossa, agora, na atualidade, ele é meu compadre. Eu batizei os filhos dele desde essa história de Romaria. Então olha só. é bacana porque a gente tem a oportunidade de encontrar pessoas através da arte. E eu estou sempre Sim. encontrando com alguém que cruzou comigo, como você falou há pouco, no ofício, na profissão. Ainda mais se tratando de mim, uma mulher negra e que trabalha nas ruas. Eu tenho um diferencial. Eu sou nascida no Morro da Conquista. Na minha casa não tinha água, não tinha luz, era uma ladeira, chamada Ladeira do Pontalzinho, não tinha asfalto e não tinha, a gente pegava água em uma fonte, ali aos arredores da Avenida Itabuna, subia a ladeira para vir para o morro e para encher o túnel. Meu primeiro turbante de negra, que eu me senti rainha, foi uma rodilha na cabeça. Eu tive que aprender a fazer rodilha para carregar lata na cabeça para encher o túnel. E túnel foi minha grande fantasia durante muito tempo. Eu entrava no túnel e me deliciava enquanto criança, e era a piscina da minha vida. Olha. E foi assim que eu me É, criei, é, com, ferro a, de pote, chão com a vermelho. com a inocência da criança, né? Mesmo na situação, né? Mas como a imaginação talvez tenha aliviado você de grandes coisas, né? Também, né? Sim. Aí, quando eu cheguei a Lapa, com 7 anos, com a minha mãe, eu vi um homem numa multidão, falando para essa multidão. Então, o que eu vi naquilo? Aquele homem me impressionou, porque ele prendia a atenção de todos e as pessoas ficavam olhando para ele e nem piscavam os olhos. E eu fiquei impressionada com aquilo, porque eu nunca tinha visto algo daquela forma e daquele jeito. Hoje eu descobri o que ele encantava tanto as pessoas eram as rimas. Ele era um cordelista e falava rimado. Aquilo me impressionou e naquele momento eu disse, quando eu crescer, eu quero ser assim. E aí eu já voltei fazendo os versinhos. Minha carreira artística vem das escolas também, eu fui muito incentivada, escolas públicas, eu fui muito Uhum. incentivada, professoras, principalmente português e redação. E outro diferencial, não que eu esteja velha, mas eu sou do. É experiente. Sou experiente. Então, eu sou palmatória também. Eu tive um professor chamado Professor Camilo, e esse professor Camilo tinha uma carroça, era carroceiro, o que naquela época era muito bom ter uma carroça.
Na minha rua era impressionante aquele homem ter uma carroça. Tanto que o primeiro desfile também que eu participei enquanto artista foi em cima de uma carroça na 2 de julho. Então, Olha, aí a gente estamos a carroça com palha de coqueiro e flores do mato. E foi aí que eu comecei também a minha vida artística. Eu, como era muito falante desde pequena, eu comecei a colecionar palavras. Então, a primeira palavra que eu colecionei, que eu achei interessantíssima, foi deslumbrante. Nossa, deslumbrante. deslumbrante. Deslumbrante, para mim, era uma palavra maravilhosa. Aí eu pensava, eu tenho que encontrar outras palavras dessa natureza para eu encantar o mundo. Aí depois ela derivou para desbundante. Aí eu comecei aí a sofrer preconceitos e discriminações. Quando eu falava desbundante, as pessoas não achavam por bem que era uma linguagem de um jovem daquela época. E aí eu fui Entendo. abrindo portas, abrindo janelas, e quando elas me fechavam, eu arrombava com os 2 pés. E aí eu fui para as ruas, né? Parti para as ruas. Na escola eu fundei um jornal de nome Alarmando, e esse jornal era a sensação da escola, porque naquela minha época, você leu bem, soube dar cartilha bem, soube dar tabuada, de coisa Tabuada. eu me orgulhava. E você também ser boa de caligrafia, que até hoje minha letra parece que é desenhada, mas eu tomei muita palmada para minha letra ser dessa forma. Aí, Tempo da palmada. com o tempo, eu também fiz os meus primeiros cordéis no mimeógrafo e no rêmito. Sim, Nova rêmito, a máquina de sim. datilografia. Então, minha mãe se orgulhava de todo o dinheirinho que ela economizava. Ela comprou uma máquina, eu tenho até hoje aqui na minha casa. Ela comprou A uma relíquia, máquina de. né? Uma máquina de rêmito. Minha filha está fazendo rêmito. Então, aquilo era ostentar, como a gente diz agora, né? Mas, assim, foi uma vida, toda a minha vida, eu nunca fui vítima de coisa nenhuma. Eu sempre quis, através dos meus versos, levar alegria, levar conforto, falar com os meus, falar com os meus pares, falar com o meu povo, com minha gente. E minha avó já dizia, minha avó me dizia que me criou para ser gente. Eu disse, gente, minha avó, e eu não sou gente, eu sou o quê? Ela dizia, gente que cuida da gente. Tanto que lá na Gente, minha casa, a gente cuidou da minha avó, cuidou da minha mãe, agora eu cuido de uma irmã que é deficiente. E a gente vai cuidando uma das outras, entendeu? uhum, sim. E dá muito a gente com os nossos afazeres. Eu ainda peguei na minha casa escovão. Minha mãe botava a gente para escovar a casa com aquele chão vermelho. Se não tivesse brilhando, ai, ai, o couro comia. Eu, Era outro tempo, é verdade. Aí você primeiro começou escrevendo os cordéis, né? Então, né? Seu sim, início foi sim, com cordel. sim. Mas assim, eu na minha vida não mais faço isso, mas eu precisei provar quem eu era. E a maneira de eu provar de que era boa naquilo que eu fazia era através dos grandes festivais. Então, eu participei de muitos festivais. Você já teve um entrevistado aí que eu fui a vários festivais com ele, que foi o Paulo Cidade. Ele era muito premiado na categoria dele de teatro e eu era muito premiada na minha categoria de literatura. Então, a gente estava sempre se batendo nas estradas da vida.
Mas aí eu viajei mundo. Eu me lembro que no Festival de Inverno de Vitória da Conquista, Ah, era Benedict, o organizador, me lembro. É, eu não tinha condição alguma. Eu me lembro que no último festival que eu fui, para Vitória da Conquista, eu fui com um pacote de biscoito creme crack, pedi carona na estrada para chegar até o festival. Aí eu dizia, gente, eu preciso mostrar o meu trabalho. E as pessoas diziam, que trabalho é? Eu disse, trabalho de arte, de poesia. Aí começava a declamar. E então, para deixar a pessoa que estava comigo me dando carona bem descontraído, eu ia dizendo as minhas poesias, que as horas passavam e a gente nem via o tempo passar, a estrada. E aí eu cheguei em Vitória da Conquista. Quando eu cheguei em Vitória da Conquista, para esse festival, aí eu falei assim, olha, tem uma artista em Vitória da Conquista que ela tem uma condição de vida melhor e você deve procurar ela, que ela vai te ajudar. Ela vai lhe dar comida e vai arranjar um lugar para você dormir. Porque eu pensava, eu como mulher não poderia dormir em qualquer lugar, alguém tinha que me dar abrigo. Olha só como a vontade de vencer era tão grande que eu não vi o perigo. Então aí eu disse, aí entendo. tinha uma cantora na época chamada Selma Guiar. E foi de grande emoção quando eu vi os filhos dela criados no encontro que eu fui na casa do Babalorixá Rui Povos. Quando eu vi os filhos dela, foi a maior Sim. emoção do mundo. Eu cheguei na casa dela, ela com os filhos pequenos, eu bati na porta. Eu disse, ô, dona Selma, o marido dela tinha fazenda, não sei se tem até hoje. Eu disse, dona Selma, a senhora pode me ajudar? Eu vim aqui, dona Selma. Vim aqui mostrar meus trabalhos de poesia no festival de Seu Benedictis. A senhora pode me dizer onde é isso, que eu tenho que bater lá. Mas eu preciso primeiro me alimentar. A senhora me dê aí alguma coisa para eu comer. Menina, ela mandou eu entrar. E mandou, na época, a casa dela era muito chique, eu não estava acostumada a ver aquilo, né? Muito chique Aham. na casa. Aí ela mandou eu assim, toda cabreira, né? Toda matuta, toda caçari. Era caçari a palavra que eu usava na época, eu toda caçari. Caçari, Aí, olha só. aí eu comi de fazer vergonha, viu? Porque Ai, ai. que eu era uma mulher letrada e aquilo era que importava, né? Que eu vim para isso. Resultado, cheguei lá no festival, me apresentei e levei e trouxe para casa 3 troféus. Eu me classifiquei 3 vezes, porque eu sou movida Nossa. por esse. Então, naquela época, eu estava fazendo poesia, conto, crônica e literatura de cordel. Nunca me esqueço, o cordel que eu me classifiquei foi A Mulher Sem Rosto, A mulher sem porque rosto. minha avó dizia que você, primeiro, as pessoas se encantam com você pela aparência e depois é que vai saber quem realmente é você. Porque o saber Sim. está na sua mente e ninguém tira. Ele dizia, minha filha, o que você tem mais. Minha avó dizia, o que você tem de mais valioso é sua mente, sua cachola aí, ó, que é boazinha, é fresca, tem um monte de riqueza na sua cabeça. E essa cabeça você vai levar aí para o povo. Então, É. aí, quando eu cheguei, Ninguém eu tira. fiquei no rosto. É um gato aí, é? Um gatinho? É, mas é o quê? Aqui, ó. Oh, coisa linda! Tem 5 aqui. Ele veio me Aí eu me enveredei muito pelas estradas, eu venci muitos festivais, fui a muitos festivais, sempre trazendo, eu sempre quis trazer o primeiro lugar. Então, na maioria deles eu trouxe. Alguns eu ficava em segundo e terceiro, e algumas vezes eu conseguia outras classificações, entendeu? E até menção honrosa eu já consegui muito, porque as pessoas sempre sentiram em mim
a cultura viva, a cultura Uhum. de tradição, a cultura de raiz, a cultura ancestral, a voz do meu povo. Sim, Eu gostaria, importante. se você me permitir, eu gostaria Sim, de me apresentar artisticamente, pode ser? pode, com certeza. Vamos ouvir. Eu adoro ouvir você. Então, esse livro, deixa eu olhar aqui. Ele é o livro de número 781 meu. Então, eu levei 780 livros sem falar da minha pessoa, só falando das minhas pessoas, porque minha grande inspiração é Hum. gente, são pessoas, elas que me inspiram. Então, eu nunca parei para escrever a meu respeito. Então, foi no livro de 781. As pessoas, você não tem um livro que você fala de você? Porque eu tenho Não, bastante livro que fala da minha avó, minha grande inspiração, né? A história sim. da minha avó é interessante. Minha avó, ela foi dada. O meu nome é Janete Lainha Coelho. Então, meu avô chamava-se Quintino Luiz Lainha. Eu sou neta de italianos. Hum, A minha avó, negra, mas tinha o cabelo bem cacheado, como o meu, era bem cabeluda e tinha um cabelo cacheado. Então, minha avó foi dada para esse italiano italiano. que veio aqui. Ele veio aqui para montar uma padaria e era numa cidade de Itajuípe, que na época não chamava Itajuípe, chamava Pirangi. Pirangi. Uhum. E aí foi dada para esse italiano com 10 anos de idade, não tinha nem No, menstruação. no. E a, Era a engravidou realidade, né? e foi parir no mato. Então, minha avó é minha grande inspiração. Ela é do tempo do carrancismo, mas ela muito me ensinou. Então, eu fui até premiada com um livro falando sobre a minha avó desse tempo do carrancismo. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Sim, claro. Num tempo, né, a gente até hoje, a gente tem brigado, né, ainda, né, pelos direitos das mulheres, e quando a gente sabe, assim, como é importante a gente saber da nossa história, né, de quem foram os que vieram antes de nós, né, para a gente até entender, você vê, eu acho tão lindo, né, e você tira da história de sua avó elementos para a sua força, né, para a sua própria força. Sim, eu trago no corpo marcas que só me levaram a crescer, mas eu sempre carreguei nos meus ombros a minha ancestralidade, minha gente, meu povo, minha tradição. Então eu vou me apresentar, como eu disse. Aham. Chama-se Nascida e Cuspida em São Jorge dos Ilhéus. Aqui o sol nasce cedo e é para todos. Sou artista e rainha desde pequena. Aonde chego, sei sair e entrar em cena. Sei a arte de ensinar, mais ainda a de aprender. Para muito querer, tem que conhecer. Sou movida a necessidades e ao saber. Minha terra é minha gente, é meu querer. De Quituteira ao Caruru, ao Abará e o Acarajé, minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Sou praieira, nascida no litoral, convivido com mar e pescaria. Todo dia bem cedo eu agradecia por nascer no lugar abençoado. Conheci o famoso Jorge Amado. Suas histórias aqui são consagradas. Vou seguindo a vida com a minha jornada, rodeada de homem e de mulher,
Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Fui crescendo no mar, no meio dessa gente. Tenho amigos fiéis e companheiro. São Jorge é nosso padroeiro. Nossa Senhora da Vitória e São Sebastião. E quem abençoa a nossa região é quem abençoa a nossa região. Assim nossa crença é renovada, vou seguindo nessa minha caminhada, pagando promessa e seguindo, e vou até a pé, porque minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Me criei lá no Morro da Conquista, e do alto eu contemplava os manguezais, convivi com as belezas naturais, por ladeiras eu subia e descia, subia e descia. O doce melhor que eu conhecia, com fruto do cacau, eu fiz uma cocada. E assim, dessa forma, eu fui criada, orando para Jesus de Nazaré. Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Vou arribando minha saia no vento, o meu grito da manhã é bom dia! Nas ondas do mar tem a minha calmaria, brinco escondendo com menina ou com menino, à tarde vai saindo o boi divino, as caretas e os netos de Quintino, para as letras aprender eu tive tino, das cheganças e do candomblé, minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Minha gente, eu aprendi na bainha do facão, entendi nas histórias de Cordel, por mais direitos eu fazia um escarcéu. Fui heroína, doida, louca, prendada. Tive joelho e testa ralada. Tomei surra e dei muita risada. Muito aguentei, já sofri calada. Tomei chá e também plantei guiné. Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Eu fui criada para ser gente que soma, constrói e jamais mente. Sabedoria ninguém tira da minha mente. Fui inocente, mas não fracassei. Agradeço agora tudo que sei, das labutas e tristezas que amarguei. Ao cansaço eu nunca me entreguei. Vendi geladinho, cordel nas praias e até picolé. Estou aqui, minha gente, porque eu sou alguém que tenho muita fé. Minha alma praieira foi gerada nas entranhas do ventre da maré. Da maré. Nossa, lindo, 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 lindo. Que apresentação! Muito lindo. Nossa. Do cordel. Mas assim, eu sempre falo, nos meus cordéis, eu procuro retratar a realidade daqueles que estão invisíveis. Sim. Então, tá tudo bem aí? Deixa eu ver aqui. Lu? Tá me vendo bem? Tô. Ok, tá tudo bem agora. Eu acho que a internet deu uma caidinha aqui também. Mas tá me ouvindo, né? Pronto. Vamos lá. Okay. Acho que foi, né?
Tá me ouvindo? Tá direitinho agora, né? Mas assim, eu sempre sou encantada com a poesia e eu sempre tive vontade de me expressar. Foi a vontade de Uhum. me expressar é que eu entrei no mundo da poesia, até mesmo como uma forma de levar alento, levar recado, porque eu faço poesias também muito críticas, muito contundentes, muito direcionada para esse povo sofrido. E nas minhas andanças eu vou muito ao sertão. Aquela gente é uma gente sofrida, mas tem uma alma maravilhosa, são acolhedores. E lá eu encontro personagens maravilhosos, que são os grandes heróis da minha vida. São pessoas que falam com o coração, falam com a alma, são tementes, e pensam em melhoria, e acreditam. É preciso ter fé, é preciso de acreditar. E eu levo esse recado para as pessoas. Por isso eu vejo a importância da poesia, da arte e da cultura, Sim. porque a cultura tem esse viés de chegar até as pessoas, chegar em todo lugar. Ela abre portas, ela é maravilhosa nesse sentido. Ser uma mulher das letras, ser uma mulher poeta ou poetisa, como queiram, você chegar, ter em mente a importância do ofício, de entender que a arte é libertadora e que é através do conhecimento que a gente se liberta dos grilhões e que a gente não deve aceitar imposições, coisas postas, a falta de vez e de voz. Então, é isso que eu tenho levado para minha gente. E a questão da literatura de cordel, como o próprio nome diz, né? Ela é mais acessível a todos, né? Todos podem. A linguagem, eu acho que chega mais perto da gente. Tá? Até como professora, quando a gente trabalha com a literatura de cordel, até pelo fato de ter muito ritmo, né? Porque o cordel é uma coisa que você pode cantar, né? Então, assim, é uma coisa que agrada aos ouvidos e é fácil de se entender. Então, eu acho que você foi, assim, muito maestra mesmo, né? Disso aí. E chega mesmo nas pessoas, né? É diferente até de um outro tipo de poesia que muitas vezes precisa ser lida para ser, né, bem entendida. O cordel parece que chega na gente, né? Chega com mais força, sabe? Eu sou apaixonada por cordel também. É uma cultura de raiz, é uma cultura de nossas tradições, é uma cultura popular, num preço acessível. Muitos vêm de uma história de trovadores, porque para a gente chamar atenção e onde chego, isso eu continuo fazendo até hoje, eu declamo as poesias. Muitas vezes você coloca um cordel ali na bancada, na sua bancada, ou pendurado no cordão, como eu costumo fazer, e como eu fui ensinada e como é a tradição, não chama tanta atenção. Mas aí, quando eu começo a declamar, as pessoas entendem. Uhum. É um chamado para as pessoas. É. Passar os ensinamentos dos meus mestres. E quando eu decidi pela literatura de cordel, é porque os meus mestres estavam morrendo. Eu tive pessoas que passaram pela minha vida que já faleceram, e enquanto que naquela época eu fui um aprendiz. Então eu quis continuar com esse aprendizado. Eu quis passar os saberes e os fazeres conforme eu aprendi. Minha avó fazia um quintal de casa, não era? Que era contar as histórias através da literatura de cordel para nós no terreiro da casa. Porque a gente não tinha acesso a jornais, televisão, nada disso. Então, o que tinha mesmo era literatura de cordel, tinha aqueles grandes romances, tinha aqueles encantadores, desafiadores, o João Grilo e Sim. mais
histórias de romances, de cavalaria, de cangaceiros, do cangaço. E aí eu fui crescendo com essas histórias. Eu tenho um trabalho que eu acho muito importante, que também é um outro chamado, a discriminação com relação às religiões, à nossa cor. E eu fiz um trabalho aqui bem bacana. Então, como a gente está numa noite de poesia e de literatura de cordel, eu gostaria de também mostrar esse trabalho também. O que você acha? Sim, claro, com certeza. Ó, deixa eu só ler alguns comentários aqui, né? Todo mundo falando aqui. Você é a representação feminina na literatura e na cultura regional. Parabéns, Janete. Cordel, amo. Grande Janete. Deixa eu ver mais outras aqui. Que história, mulher de coragem, guerreira. O gato roubando a cena. Gato. Parabéns pelo bate-papo. Histórias maravilhosas. Salve, salve, mestre Lainha. Então, o pessoal está aí ouvindo, participando. Se quiser fazer alguma pergunta, é só deixar aí, viu, gente? Aí daqui a pouco a gente dá uma lidinha. Vamos ouvir, mestre Lainha. Eu amo responder perguntas. Se eu não souber, digo que não. E se eu sei, vamos conversar até, porque eu adoro prosar. É importante a interação. Eu amo interagir com as pessoas, porque a gente não pode só ficar o tempo todo ouvindo. É interessante também a gente ouvir. Embora aqui é um caso específico, que eu estou sendo entrevistada, e que é uma honra estar aqui com você, sendo entrevistada por você. Eu sempre fui sua fã, e você sabe que a dificuldade que Ilhéus ter uma mulher à frente de um órgão, de uma academia, de espaços de poder. De espaços de poder, exatamente. Muitas vezes veladas, mas a gente tenta quebrar esses tabus, a gente vai vencendo etapas e vai conquistando com esforços e reconhecimento. Se você trabalha, tudo vem como consequência, né? E se você tem um trabalho coletivo ligado à arte e à cultura, é muito gratificante. Então, você falou muito. Quando a gente fala em literatura, que a gente não pode igualar a literatura, né? Porque a literatura feminina, o espaço da mulher na literatura, né? A gente ainda está lutando, né? A gente nem chegou lá ainda, né? Mas a gente continua, né? A gente continua nessa garra, né? Enquanto mulheres, né? Na frente, né? E você está à frente, você sempre está à frente, né? De alguma coisa. Né? Você é modelo, você é inspiração para muitas mulheres, né? Porque você representa, né? Elas precisam ser representadas, a mulher negra, né? É preciso representação. Muito isso falta, porque aquela nossa aluna, né? Se ela não vê o povo dela no espaço de poder, ela imagina que ela nunca vai poder estar ali, né? E tem muito isso, né? Tem isso. A gente, como professora, né? Quando a gente vê as meninas, se ela vê, aí eu tenho uma está lá na bancada do jornal, outra, eu sei que eu posso também ser. Né? Então, precisa ter a representatividade mesmo, né? E você representa isso. Né? Quanta gente, né, que observa você, que ouve essas histórias. Né? Então, isso é importante, né? Aí tem 3 aspectos muito importantes. O primeiro deles é a transmissão dos saberes e fazeres. A gente não pode deter esses saberes. A gente tem que passar, principalmente para os jovens. E essa foi sempre minha grande meta. Entender que a gente tem um ofício como missão e que a gente tem que continuar. A história tem sempre que continuar. Eu costumo, nos meus trabalhos, contar histórias de outras mulheres, porque também elas me inspiram. A partir do momento que eu inspiro outras, porque também muitas mulheres já me inspiraram.
é entender que também, através da literatura de cordel, você consegue passar mensagens daquelas pessoas que se veem naquela história. Aí, poxa, eu existo. Tem alguém que se preocupa comigo. Tem alguém que vê que vidas negras importam. Tem alguém que está dando o recado e que quer mudar e que quer transformar esse sistema corrupto, esse sistema excludente, opressor, que está aí. Então, essa tem sido minha luta. Eu penso sempre de ter aprendizes, de ter outras pessoas que passam esses saberes, né? Para a gente continuar a luta. A luta nunca pode parar. A gente não pode descansar. Porque outras pessoas lutaram para a gente estar. Hoje eu sou o que sou. Muitas outras pessoas já lutaram para que eu tivesse um lugar para ocupar na sociedade. E isso foi quando eu me tornei mestra da cultura popular, em 2013, quando eu consegui todas essas premiações, quando eu cheguei a presidente de um conselho municipal, numa cidade que tem resquícios de coronelismo, onde uma mulher como eu, que veio de um morro, de uma sociedade esquecida, conseguiu, através da sociedade civil, essa representatividade. E eu estou agora alcançando um outro voo e peço a cada um de vocês para entender que a gente precisa modificar o quadro da sociedade de Ilhéus, construir projetos para a cidade, principalmente culturais. Eu acho que... Então, eu agora estou partindo para ser pré-candidata a vereadora. Então, entender a necessidade de que temos um legislativo que há 8 anos não existe uma presença feminina. Então, a gente precisa mudar. Precisamos falar de projetos, de políticas públicas, de mudar a cidade, de ver a cidade com a visão feminina. Porque existe uma cultura de que mulher não ajuda a mulher e mulher tem ciúme de outra mulher e mulher destrói a outra mulher. Não é isso. São imposições, são ideias que colocaram na cabeça das pessoas para a gente não avançar. Isso não existe. A mulher é muito companheira da outra, a mulher dá a mão, sim, à outra. E essa tecla que a gente tem que bater, que a gente tem que colocar mais mulheres no poder, mais espaço, mais voz, visibilizar mais a mulher. E eu me encontro agora, enquanto pré-candidata, travando essa luta, trazendo um programa que eu construí a muitas mãos com os povos tradicionais, ou seja, através da base, eu venho da base. Então, eu, através da base, construí um programa chamado Cultura 5 Séculos, onde a gente vai trabalhar todas essas questões. A cultura com uma vertente para a educação, para meio ambiente, para o turismo, para a economia criativa. Então, a gente tem que empoderar essa gente, a gente tem que trazer essa gente para o poder, porque eles querem nos invisibilizar, e não é isso que a gente quer. Então, eu estou travando mais essa luta também de sair para o legislativo. A partir do momento que eu entendo que eu posso somar, que eu tenho a condição de legislar, até mesmo por os cargos que eu já venho ocupando e que eu preciso entender de leis, preciso aplicar as leis.
preciso trazer essas leis para os benefícios das mulheres. Então, eu entendi que eu preciso de uma cadeira lá no Legislativo para modificar essa situação. Bom, aí eu falei cordel, né? Um cordel que Olha, eu falo... tem uma pergunta aqui. Pois Assim, não. eu não conheço, mas estou amando conhecer. Mas durante a sua vida, você conseguiu viver dessa cultura de poesia ou tinha outras funções? Minha filha, eu já fiz honestamente. Na verdade, eu sou, como diziam, a última das moicanas. Eu vivo até hoje somente de cultura. Então, eu precisei me reinventar, como nós estamos fazendo agora na pandemia. Eu estava à frente do meu tempo e eu precisei me reinventar. Eu precisei sobreviver da minha própria literatura e da cultura. Porque se eu levar a cultura como minha bandeira para abrir fronteiras, chegar até minha gente, desbravar, ter voz e ter vez. Então, eu tive que fazer de um tudo. Mas, então, eu mesmo faço os meus cordéis, eu mesmo edito, algumas vezes reviso, eu mesmo sou editora do fundo de quintal e aprendi a fazer capas, que as minhas capas é uma tradição milenar que eu aprendi com essas mãos que Deus me deu. Aprendi a talhar e hoje eu sou uma xilógrafa. Né? Eu talho na madeira para valorizar os meus cordéis, porque o ganho era muito pouco e com a xilogravura eu valorizei ainda mais os meus cordéis. Então, eu consegui muitas premiações na minha vida, as quais eu apliquei muito no meu trabalho. Eu comecei a comprar os instrumentos. Para você ter ideia, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Aqui foi Rui Alex. Rui, meu querido, o meu primeiro instrumento de trabalho foi o serrote do meu marido que eu peguei, cortei ele todinho, porque eu precisava de uma lâmina amolada para talhar na madeira. Depois foi a colher de pau da minha cozinha, que já estava toda gasta. Eu digo, é essa que vai dar forma e vai dar beleza às minhas xilogravuras. Então foi a colher de pau, foi um serrote velho que eu cortei todinho. E aí eu comecei a construir as minhas madeiras, porque um mestre me ensinou, chamado Luiz Natividade. Ele me ensinou como eu fazer os meus próprios instrumentos. Eu vim ter os instrumentos profissionais de 10 anos para cá, que foi o Estado que me deu, através de concursos que eu ganhei, de editais que eu ganhei, e que eu pude comprar meus primeiros instrumentos. Mas a minha mão já estava tão cortada e tão calejada dos instrumentos, que mesmo eu tendo os instrumentos sofisticados, eu ainda volto a fazer com minha velha colher de pau e com meu velho... Então, eu vi uma vez no Face que você postou assim, toda a produção, né, desde o início, quando você começou a talhar, até chegar no final. É bem interessante. O Rui, ele diz assim que ele perguntou porque ele é de Portugal, então ele não conhece muito essa realidade. Ele falou aqui e parabeniza, meus parabéns pelo autodidatismo e pela sua vida e habilidade. Ele está lá de Portugal, né? Falando aqui com a gente. Então, o Instagram já está avisando aqui que está acabando. É rapidinho, né? A gente começa e termina. Primeiro eu quero agradecer, né? A sua, né? Você foi, na hora que eu convidei você, você prontamente aceitou, que eu estou tentando fazer esse trabalho de divulgar mesmo, para a gente conhecer nossos artistas, né? Nossos poetas, né? Nossos escritores aqui da nossa terra. Quando você está escrevendo, digamos, eu tenho alguns cordéis, tem até um César aqui penduradinho também. Os de cima são seus. Legal. Olha lá, fica ali, tá?
Fica ali. Tá? Junto do livro tem o cordel também, porque eu gosto. E você, muitas vezes você precisa de pesquisa, né? Você conta muitas histórias que é necessário pesquisar. Não é assim, é só inspiração, né? Eu costumo dizer que antes do escritor ser o que é, ele é um pesquisador. Eu tenho 12 cordéis que ele foi premiado numa plataforma fora do meu estado e eu venci como cordelista de outro estado para os cordelistas do estado que eu concorri, porque foi fruto de uma grande pesquisa que eu fiz. Eu fiz as 12 lendas da Lagoa Encantada. Então, eu estive lá entrevistando aquele povo maravilhoso. Só para você ter ideia que na época que eu fui, eu tinha que esperar a hora de poder entrar na cidade, porque as estradas não permitiam. Só entrava de carro grandes. Então, eu tive que esperar um ônibus. A gente teve que ir num ônibus em caravana. Eu consegui um ônibus que estava indo um teatro Man-Baby para lá. Aí eu peguei carona nesse ônibus para chegar, para entrevistar todo mundo e criei as 12 lendas da Lagoa Encantada. E eu fui vencedora em um grande festival. Mas assim... Eu conheço esse eu li. Esse eu li, é muito interessante. Vários que eu li de você, a gente percebe que existe uma pesquisa ali, né? A gente percebe que de toda aquela história, você foi assim, surgiu da minha cabeça e inventei, né? Tá ali, tá bem certo isso aí. 60 livros escritos. Não é a quantidade que deve impressionar, porque eu zelo por qualidade. E cada um deles conta uma história específica. Porque arte e cultura... O Instagram já está encerrando aqui, já está dando alguns segundos para a gente encerrar. Mas vamos voltar? Ele é rápido. Vamos voltar ou não? Ele está encerrando aqui, está dizendo que a gente tem 1 minuto, menos de 1 minuto agora. Aí a gente encerra assim, a gente vai combinar um outro dia para a gente continuar esse papo, porque aí, 30 segundos, viu? Pronto. E agradeço muito, muito você, viu? E obrigada às pessoas também que